RF com você de volta ao vivo nesta quinta-feira. Nós já estamos com o doutor Adriano Greve, advogado aqui no estúdio. Obrigada, viu, doutor, por receber, por aceitar o nosso convite. A gente fica muito feliz quando o doutor vem. Não, é sempre um prazer vir no seu programa, que para nós já se tornou uma referência em todos os assuntos de relevância para a nossa sociedade, viu? É um prazer estar sempre aqui. E a gente fica muito feliz porque o doutor Adriano Greve tem uma bagagem muito grande quando o assunto é direito, né? E ele sempre compartilha com a gente de uma forma mais fácil para que a gente consiga entender. Hoje, então, a gente vai falar de um assunto polêmico, de um assunto delicado, Sim. que é a pensão alimentícia. Por isso a gente entra agora no quadro Seu Direito. Doutor, nós separamos algumas dúvidas. A gente vai agora para 5 principais dúvidas para a gente nortear, então, o nosso bate-papo. Se você aí de casa tem alguma dúvida, não tem problema, pode mandar para a gente, tá? 19997318135. Para a gente começar, então, vamos ver aqui na tela qual é a primeira dúvida, ó. Quando é devido pensão alimentícia ao filho? A gente começa já dando esse pontapé inicial, então, doutor. Quem tem direito à pensão? Então, a pensão, ela é devida em que momento? Quando ambos os pais não moram em conjunto com a criança, né? Tá. Então, se a guarda está com o pai ou com a mãe, o outro pai tem que efetuar o pagamento da pensão. Então, a partir do momento que a criança não convive com um dos pais, o outro pai é obrigado a pagar a pensão alimentícia, e seja homem ou seja mulher, viu? Isso aí é uma coisa muito importante, que não é só a obrigação do homem. Se é o pai que tem a guarda da criança, a mãe tem a obrigação em pagar pensão alimentícia para o filho que não reside com ela. Indifere, então, né, doutor? Porque a gente, às vezes, fala pensão alimentícia e caracteriza só homem, né? Que o pai tem que pagar e tudo mais. Então, não. Se a guarda é do pai, a mãe também tem que arcar com esses custos. Sim, com certeza. E um outro aspecto muito interessante, que é pouco divulgado, é que na impossibilidade do pai ou da mãe em pagar a pensão, os avós também têm essa obrigação legal. Então, é possível que entre com um pedido de pensão alimentícia contra o avô ou contra o avó, na impossibilidade do pai ou da mãe efetuar esse pagamento. Vamos então para a próxima pergunta. Qual o procedimento para receber pensão alimentícia? O que eu devo fazer? Então, estou lá em casa, me separei, né, do meu marido e quero entrar com esse processo na justiça. Qual que é o primeiro passo? Então, tem a possibilidade de fazer um acordo para não ser necessário acionar a justiça. E a gente vê isso acontecendo em alguns casos. Mas não é um acordo de boca? Não, a gente não aconselha a fazer de um acordo. Se o casal está separado e eles chegarem num acordo de valor, porque muitas vezes as pessoas nem casados foram, né? Então, eles conviveram, moraram juntos, tiveram filhos, aí cada um seguiu a sua vida, e também tem a possibilidade de fazer um acordo sem ter a necessidade de se socorrer ao Poder Judiciário. Então, se eles chegarem num acordo de valor, o que a gente aconselha a fazer? Faz um papelzinho. Eu, fulano de tal, pagarei o valor tal como pensão alimentícia para os filhos tais e tais e tais. Se a outra pessoa escrever embaixo ciente de acordo, aquilo ali já é um acordo de pensão alimentícia. Não fez o papelzinho, vai pagar a pensão? Faz um recibo. Recibo. Paguei o valor de tantos mil reais como pensão alimentícia. Aí fala para a mãe ou para o pai assinar. Então, isso aí tem validade. Registrado em cartório? Nada. Não precisa. Só assinatura. Sim, mas isso aí é quando as pessoas estão de comum acordo, não é? Se não chegarem num acordo de valor, aí vai ter que se socorrer do Poder Judiciário. Aí é o juiz que vai fixar o valor da pensão. E aí, o primeiro passo, então, é procurar um advogado. Sim, não tem como ser sem a participação de um advogado, tá? Não é daqueles assuntos que você vai no Pequenas Causas e pode resolver sozinho. Vai ter que ter a presença de um advogado e quando é menor de idade, ainda até o promotor de justiça também opina no processo. E como funciona, doutora? A gente sabe que muitas pessoas têm condições de ir atrás de um advogado particular, e quem não tem e precisa entrar com esse processo, como que deve fazer? Então, tem cidades que o Estado provê através da Defensoria Pública. No caso daqui, Limeira tem a Defensoria Pública, que fica ali
na Avenida Maria Busolin, né? E tem outros estados ou cidades que o governo faz um convênio com a OAB, aí a OAB disponibiliza gratuitamente esse advogado para intervir nesse tipo de processo. Isso aí é gratuito, mas a pessoa vai ter que comprovar que não possui condição financeira de pagar um advogado. Daí o Estado provém para defender os seus interesses, né? E se ela fizer isso de má intenção? Eu tenho condições, mas mesmo assim eu aleguei lá que eu não tinha. Ela pode responder judicialmente também por isso? Sim, ela pode, mas o filtro para que ela tenha direito a usar esse advogado ou o defensor público de forma gratuita, ele é bem prático e objetivo. Então é difícil a pessoa se utilizar se realmente ela não tem esse direito, tá? Porque eles filtram, você vai ter que comprovar que você não tem renda, tem que mostrar extrato bancário, imposto de renda, se tiver ou se não tiver, carteira de trabalho. Então, eles fazem uma triagem para evitar que pessoas que não tenham direito tentem se utilizar desse serviço. Tá certo. Vamos então para a próxima questão, a terceira. Qual percentual a pessoa tem que pagar de pensão alimentícia? Como é realizado o cálculo? Então, essa é uma pergunta bem interessante, porque as pessoas sempre acham, Larissa, que é 30% de tudo que ela ganha. E, na verdade, não é. Não tem uma lei que fale que é um percentual de 30% que tem que ser pago a título de pensão alimentícia. A Justiça, ela tem por padrão se utilizar desse parâmetro, mas nem sempre ele é o melhor a ser aplicado. Quando o juiz vai fixar um valor, qual que é a regrinha básica que ele se utiliza para isso? A possibilidade de quem vai pagar. O que é a possibilidade? Quanto que aquela pessoa ganha. E quanto que é a necessidade de quem vai ganhar. O que é isso? Tem que comprovar todas as necessidades da criança. Muitas vezes, a possibilidade de quem vai pagar não é suficiente para pagar todas as necessidades de quem vai receber. Então, o juiz, com base nessas duas palavrinhas, ele vai fazer a análise da possibilidade de quem vai pagar e da necessidade de quem vai receber para ele fixar um valor que, no entendimento dele, seja o mais justo. E a pessoa, o pai, por exemplo, ele consegue recorrer a esse valor se ele achar que não foi justo para ele? Sim, com certeza. As pessoas têm que levar em consideração o seguinte: o valor da pensão é para aquele momento da vida de quem paga e para aquele momento da vida de quem está recebendo. Qualquer alteração, a pensão alimentícia, ela pode ser mudada imediatamente. Vou te dar um exemplo. O pai está empregado, está ganhando R$2.000 por mês, fica desempregado. Poxa, mudou a possibilidade dele. Ele não tem mais condição de arcar com uma pensão que foi fixada quando ele tinha um salário de R$2.000. Então, ele já ficou desempregado, o que a gente aconselha? Já tenta imediatamente rever o valor da pensão. Não adianta falar, não, depois eu vou arrumar um emprego, eu pago. Não, porque a sua situação vai ficar complicada, que vai chegar uma hora que o valor vai ficar alto e vão entrar com um processo pedindo para receber a pensão e você pode ser até preso pela falta do pagamento, né? E com relação à necessidade da criança, ela também pode mudar. Hoje em dia, vamos supor, a criança está bem de saúde, aí ela sofre um acidente, ela precisa fazer fisioterapia, fazer fonoaudiologia, precisa ter algum tratamento em casa com alguém especializado, então mudou a necessidade dela. Então, imediatamente, ela também pode pedir um acréscimo no valor da pensão. Então, nada é fixo, tudo é provisório com base na necessidade e possibilidade atual de quem paga e de quem recebe. Doutor, tem gente querendo conversar com a gente? Isso Gustavo, mesmo. É isso? Temos perguntas? Bom dia, doutor, tudo bem? Tudo ótimo, e com você, Gustavo? Bem também. Olha, a gente recebeu aqui perguntas pelo nosso WhatsApp, você continua mandando a sua. Vamos ver a primeira. É a Daiane Souza, ela diz: bom dia, depois que entrei na justiça, sou obrigada a aceitar acordo amigável? No caso, quando o pai faz chantagem emocional, que só vai ver a criança, eu imagino que seja isso que ela quis dizer, se fizer o acordo. Vamos por partes, então, responder essas três perguntas. A primeira é essa: é obrigado a fazer acordo amigável ou não? De forma alguma. Um acordo é uma concessão. Todo mundo que faz acordo, ele abre mão de uma parte do que está sendo pedido para chegar num acordo. Então, o acesso à justiça, ela não é necessário que você faça o acordo. É claro que o juiz tenta fazer um acordo
Para quê? Para já resolver a situação, para aquilo não ficar se arrastando anos a fio na justiça. Então, quando tem audiência de conciliação, a ideia é fazer um acordo. E no curso do processo, em qualquer momento, também as partes podem fazer acordo, mas não é obrigado a aceitar acordo. Acordo só faz se quer, mas decisão judicial que fixa o valor, aí não cabe mais acordo, é só cumprir. Muito bem. Peço para que você que está mandando suas perguntas envie a sua cidade também. Isso é bem importante para a gente. A próxima pergunta é da Zenaide. O que fazer quando a avó da criança é quem cuida dela sem a presença do pai e da mãe? Sendo que o pai e a mãe estão vivos e os pais são separados. No caso, a guarda deve estar com a avó, mas daí ela tem direito a uma pensão ou não? Ótima pergunta, Zenaide. Já que você está com a guarda das crianças, você pode pleitear na justiça, em nome das crianças, a pensão alimentícia, porque é com você que elas estão. Então, a responsabilidade pela compra de alimentos, pela compra de remédios, pela educação, pela compra do material escolar, ou seja, por todas as necessidades da criança, está sob a sua responsabilidade. E estando sob a sua responsabilidade, você pode pleitear que os pais paguem pensão alimentícia para essas crianças. Mas aí, nesse caso, doutor, os dois têm que pagar a pensão, tanto o pai quanto a mãe? Sim, com certeza. É a avó que está cuidando de ambas as crianças. Aí, o que vai acontecer? Se o juiz, por exemplo, fixar em 30% o valor, a gente vai dividir 15% para o pai e 15% para a mãe. E na impossibilidade de um pagar, é um valor mínimo para um e um valor maior para outro. Mas a Zenaide tem todo o direito de pleitear na justiça pensão alimentícia para os seus netos que estão residindo com ela. Mais uma pergunta para a gente encerrar essa rodada. Pode colocar aqui na tela, da Leonice Oliveira, de Itupeva, São Paulo. Eu queria saber, meu ex-marido pagava a pensão direto da folha de pagamento. Ele saiu da empresa agora e os direitos vieram para minha conta. Ela tem direito ao FGTS? O que fazer nesse caso, doutor? Então, Leonice, essa sua pergunta é muito interessante, porque a pensão alimentícia, quando ela está sendo descontada diretamente na folha de pagamento, quando a pessoa é mandada embora, o empregador efetua também o pagamento das verbas rescisórias com base no percentual que ele já efetuava de repasse do salário, né? Só que aí a gente vê alguns casos na justiça em que os juízes permitem que você receba parte do fundo de garantia e outros casos que ele acha que não é muito bem por aí. Então, e às vezes se o valor é muito grande, o devedor da pensão pede para ter um desconto nos próximos meses ou a compensação de valores. Ou seja, se você recebeu uma bolada de uma vez, porque o seu ex-marido foi demitido, ele pode também pleitear na justiça que aquele valor seja compensado com as pensões futuras, para daí ele não ter que pagar mais nada. Então, esse é um tipo de discussão que depende muito de onde que vai tramitar o seu processo e de qual que é o entendimento do juiz que vai cuidar dele, tá? Ou seja, depende então do juiz, do que ele entende aí nessa situação. A gente tem mais uma pergunta, na verdade, né? Quem está desempregado deve pagar a pensão? Como funciona nesse caso? Para quem vai a conta, doutor? Então, esse aí é uma pergunta bem interessante, porque não é porque você está desempregado que o seu filho vai parar de comer, vai parar de precisar tomar medicamento, vai parar de precisar de material escolar, não. Você vai ter que continuar pagando pensão alimentícia. Por isso que é muito importante, quando você vai fazer um acordo para pensão alimentícia, combine um valor para quando você está desempregado e um valor para quando você está empregado. É muito importante que tenha esse tipo de acordo também, ou se não for um acordo, que na justiça, quando vai apresentar defesa, fala, não, é 30% descontado em olerite. Tá, mas se eu ficar desempregado, eu quero que fique só R$300, porque é necessário pagar alguma coisa, independente se você esteja desempregado. Faça bico, tem que se virar. As crianças não podem ficar sem receber nada, né? E nesse caso, vamos colocar, não conseguiu emprego de jeito nenhum, não conseguiu bico, não tem renda. Os avós têm que se responsabilizar nesse caso também por essa pensão? Então, aí compete a quem está com a guarda das crianças entrar com um pedido para receber a pensão dos avós.
Aí nesse pedido você vai explicar isso aí, que olha, o meu ex-marido ou minha ex-mulher está desempregado, não paga pensão e eu estou precisando de ajuda para manter a sobrevivência das crianças, então eu gostaria que os avós efetuassem o pagamento da pensão. O que é importante ressaltar é o seguinte, o valor da pensão que é fixado para os avós pagarem não é no mesmo montante que seria de um pai ou de uma mãe. É para manter a subsistência da criança, não é para manter o padrão de vida que ela tinha enquanto morava junto com a mãe e com o pai, tá? Então não vai ser um valor astronômico, mas é um valor que já vai ajudar. Já vai ajudar. Nós temos mais uma então, a última pergunta dessa rodada, sobre o regime da guarda compartilhada. Mesmo assim, é obrigatório o pagamento da pensão? Então, quando a guarda é compartilhada, as despesas das crianças também têm que ser compartilhadas. O mais correto é o seguinte, fazer um conta corrente do quanto gastou com as crianças naquele mês e fazer a divisão entre os pais. Então, esse é o procedimento que a gente entende como sendo o mais correto na questão quando a guarda é compartilhada, tá? Ou seja, colocar tudo ali na ponta do lápis, deu 5.000, 2.500 para cada um e ponto final, né? Sim, é o mais correto quando a guarda é compartilhada, mas muitas vezes também as pessoas não chegam num acordo, aí que começa a atrapalhar a guarda compartilhada. A guarda compartilhada só dá certo quando os pais não brigam, quando eles têm uma boa convivência. Uma relação amigável, né, Uma doutor? relação amigável. Se o casamento não acabou numa boa, a prática nos mostra que a guarda compartilhada ela é mais complicada. Então, não é algo assim... Para as crianças é o melhor. Mas a gente vê na prática que quando tem muita briga entre pai e mãe, ela não dá muito certo. E também na questão da divisão das despesas, né? Tá aí, nós estamos tirando então todas as suas dúvidas sobre pensão alimentícia. E você pode mandar também a sua sugestão, o que você quer saber, que o doutor Adriano Greve vai responder pra gente. 19997318135. Nós vamos fazer um intervalo, mas é bem rapidinho e a gente volta com esse assunto. Não saia daí, é rápido, hein?